no ar, a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 26 de novembro de 2021. E vamos ao destaque do dia. Segundo dia de provas do Enem é neste domingo. Cuidados com a pandemia continuam. Júlia Ballarini. A máscara é obrigatória e deve cobrir totalmente o nariz e a boca. Também é permitido usar luvas, mas devem ser transparentes. E a acessibilidade também é uma marca do exame. Flávia Grossi. Entre os recursos estão exames ampliados ou superampliados e tradutor-intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Covid-19. O Ministério da Saúde informa que não tem nenhum caso identificado da nova variante Ômicron. Auxílio Brasil. Calendário de pagamentos continua com beneficiários com o NIS 8. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O segundo dia do Enem vai ser neste domingo, dia 28 de novembro. Os candidatos vão realizar 90 questões de ciências da natureza e matemática. O local da prova vai ser o mesmo do primeiro dia, assim como os horários. Lembrando que os portões abrem ao meio-dia e fecham à 13h no horário de Brasília. Quem solicitou o recurso de videoprova em Libras, a língua brasileira de sinais, vai poder concluir o exame até às 8h30 da noite. 2 horas a mais que os demais candidatos. O Enem oferece a modalidade de videoprova em Libras desde 2017. Neste período, mais de 5 mil estudantes surdos ou com deficiência auditiva optaram por realizar a prova desta maneira. Uma forma, segundo a comunidade surda, de conquistar mais independência na hora de garantir uma vaga na universidade. A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio no formato digital terá mais acessibilidade na versão de 2021. Entre os recursos inéditos para quem vai fazer a prova pelo computador estão exames ampliados ou superampliados, indicados para alunos com baixa visão, e tradutor-intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Além disso, também será permitido levar materiais próprios que auxiliem os candidatos com deficiência, como lupa, máquina de escrever em braille e aparelhos auditivos. Professor no INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, André Cordeiro, fala dos benefícios para a comunidade surda. É muito importante que os alunos surdos tenham acesso a uma prova em Libras, porque é a língua de identidade deles, é a língua que eles estão mais confortáveis em usar. É uma chance que ele tem de fazer a prova em pé de igualdade com os alunos ouvintes e garantir o seu acesso à universidade. Os recursos de acessibilidade vão ajudar alunos como Lucas Gomes, que está terminando o ensino médio e vai fazer o Enem pela primeira vez este ano. Ele pediu para fazer a prova em Libras e afirma que dessa forma fica mais confortável para se concentrar apenas no conteúdo das questões. A entrevista foi traduzida pelo intérprete Jonatas Narciso. Eu acho que eu vou ficar muito mais confortável, com menos preocupações, a sensação de estar sozinho, ou então dependendo de alguém que não é especializado para aquilo. Eu vou estar relaxado no momento da prova e me preocupar só com as alternativas, não me preocupar em conseguir ler o texto que está escrito na prova. Eu vou ter uma estrutura que vai me apoiar nesse momento. A professora do INES, Daniele Lins, ressalta a importância da acessibilidade após o Enem. Para ela, a inclusão deve continuar na universidade. Nas faculdades também, nas universidades em geral, eu acho que é importante ter essa consciência de que o surdo é uma minoria linguística, ele precisa ter a língua dele respeitada. O que precisa mudar nas universidades, na minha opinião, depois do Enem, em primeiro lugar, garantir a lei, que a lei seja cumprida, que o intérprete esteja presente, e não só em algum momento específico, mas em todas as aulas. Desde 2017, o INEP, órgão que coordena o Enem, passou a oferecer uma videoprova em Libras. Destinado a pessoas surdas ou com deficiência auditiva, o recurso traduz todas as questões e opções de resposta para a língua brasileira de sinais por meio de um vídeo. Em 5 anos, mais de 5 mil candidatos realizaram
prestaram o Enem por meio dessa modalidade. Reportagem Flávia Grossi. E por causa da pandemia, cuidados adicionais foram tomados para a realização do Enem. Os candidatos só poderão entrar para fazer a prova usando máscara e devem permanecer com ela durante toda a aplicação do exame. Outra medida é o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas antes da abertura dos portões, nos corredores, nas filas para entrada em sala, no banheiro e em qualquer tipo de contato com a equipe de aplicação fora da sala de provas. Vamos saber sobre as regras de prevenção na reportagem de Júlia Ballarini. É a primeira vez que o Exame Nacional do Ensino Médio é aplicado 2 vezes no mesmo ano por causa da pandemia da Covid-19. O avanço da vacinação dá uma segurança a mais, mas, ainda assim, a ansiedade toma conta. O estudante Marcelo Binotto diz que a sensação se intensifica, já que passou um período isolado, sem sair de casa. Quando a gente ficou muito tempo isolado, eu mesmo fiquei, acho que quase 2 meses sem sair de casa, e para uma prova já dá um pouquinho mais de uma tensão ali. Outro impacto da pandemia sobre a vida dos candidatos foi que, com medo da contaminação, muitos deixaram de comparecer à prova da edição 2020. Com a volta gradual à normalidade, as abstenções devem cair, mas os cuidados ainda são necessários, explica o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto. De novo, os cuidados são higiene, uso de máscara, distanciamento social. Espero que em todas as salas que os alunos vão ser alocados, nós tenhamos uma boa circulação adequada do ar. É importante que, principalmente os que não tomaram a vacina, estejam em ambientes ventilados e nunca deixem de usar suas máscaras e de manter distanciamento social, evitar aglomerações. Para diminuir os riscos de contaminação, o INEP, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, adotou uma série de medidas de prevenção. As provas estarão protegidas em envelopes plásticos e sem contato humano. Álcool em gel deve ser disponibilizado nas salas, mas o estudante também pode levar um frasco de álcool líquido ou em gel. Também é permitido usar luvas, mas devem ser transparentes. A máscara é obrigatória e deve cobrir totalmente o nariz e a boca. Quem descumprir essas regras pode ser impedido de realizar a prova ou ser eliminado. Reportagem Júlia Ballarini. E continua valendo a recomendação para os candidatos diagnosticados com Covid-19 ou com qualquer sintoma. O estudante deve comunicar ao INEP e não comparecer ao local das provas. E solicitar a reaplicação do exame. A solicitação deve ser feita por meio da página do participante a partir de segunda-feira, dia 29 de novembro. O prazo vai até o dia 3 de dezembro. Vale lembrar que a orientação é a mesma para aqueles que apresentarem alguma das doenças infecto-contagiosas listadas no edital do Enem, como tuberculose, gripe e sarampo. O comunicado e a solicitação devem ser feitos pela página do participante na internet em enem.inep.gov.br/participante. E no domingo passado, primeiro dia de provas do Enem, foi realizada a redação. E o tema da prova chamou a atenção para um problema ainda existente no país: os brasileiros sem certidão de nascimento. Até os 19 anos de idade, a dona de casa Rafaela da Costa, de Fortaleza, não existia para as autoridades públicas. Ela foi criada pela avó, que não conseguiu fazer a certidão de nascimento da neta. Já adulta e mãe de uma criança, Rafaela contou com o suporte da Prefeitura da capital cearense para finalmente ter um documento em seu nome. Agora espera que os filhos tenham uma história diferente. É porque hoje em dia eu não sei ler nem escrever, não sei nada na vida, né? Porque eu não tinha documento, não podia estudar. Aí meus filhos têm, aprendendo desde pequeno, na creche, né? Nas coisas, aprendendo, né? Aprendendo a ler, escrever, que eu nunca subi, né? Aí com o registro fica tudo mais fácil. A certidão de nascimento é o comprovante de existência do cidadão. É por meio dela que a pessoa passa a ter direitos à saúde e à educação, por exemplo. Sem esse documento, a pessoa fica impedida de exercer direitos civis e sociais e, na prática, fica invisível para o Estado. Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais mostram que cerca de 2% dos brasileiros não têm certidão de nascimento.
nascimento. E o assunto ganhou notoriedade no último domingo, com o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que foi Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. A secretária de Proteção Global do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Mariana Neres, explica que o governo federal tem trabalhado com uma articulação nacional para diminuir os subregistros no país. O subregistro no Brasil é um problema antigo, mas que nós estamos buscando resolver com iniciativas de hoje, que envolvem articulação e mobilização em todos os estados do Brasil. Nós estamos, desde 2019, através de um decreto federal, avançando na erradicação do subregistro de nascimento, num pacto nacional para buscar dar visibilidade e acesso a direitos básicos de cidadania a todas as pessoas. A emissão da certidão de nascimento é gratuita em todo o país e deve ser feita no cartório ou no hospital onde a criança nasceu, caso o serviço esteja disponível. Para fazer o registro, é preciso do documento dos pais da criança, como RG, CNH ou passaporte, e da declaração de nascido vivo, fornecida pelo hospital ou maternidade onde houve o parto. O prazo para solicitar a certidão de nascimento é de 15 dias após o nascimento da criança, mas os pais que moram a mais de 30 quilômetros de um cartório têm o tempo prorrogado para 3 meses após o nascimento. Reportagem Luana Karen. Momento Saúde. Os brasileiros que se imunizaram contra a Covid-19 com a vacina da Janssen devem tomar uma dose de reforço entre 2 e 6 meses após a primeira aplicação. A orientação é do Ministério da Saúde. Estudos científicos mostram aumento na proteção de até 9 vezes após a segunda dose. Os mais de 4 milhões de brasileiros que se vacinaram com uma dose da Janssen devem tomar um reforço de 2 a 6 meses após a primeira aplicação. Segundo recomendação do Ministério da Saúde, evidências científicas apontam que os níveis de anticorpos aumentam 9 vezes após uma semana com a aplicação da dose de reforço. Ainda de acordo com o Ministério, uma pesquisa dos Estados Unidos mostrou que a segunda dose, aplicada com no mínimo 2 meses de intervalo, forneceu até 94% de proteção contra a Covid-19. Com a dose única da vacina, o índice é de 75%. Já para as grávidas que se vacinaram com a Janssen, a recomendação é fazer o reforço com a vacina da Pfizer, respeitando o mesmo intervalo. O Brasil já recebeu 6.600.000 doses da Janssen. No total, foram encomendadas 38 milhões de vacinas para este ano. Reportagem Cleide Lopes. E o Ministério da Saúde informou que não foi identificado nenhum caso da variante Ômicron no Brasil. Em nota, a pasta explicou que está em constante vigilância e analisa de forma conjunta com vários órgãos do governo medidas a serem tomadas. A nova variante tem origem na África do Sul e vem preocupando autoridades mundiais pelo seu grande número de mutações. Países da Europa restringiram viagens da África do Sul e de outros países da região: Lesoto, Botsuana, Zimbábue, Moçambique, Namíbia e Eswatini. O Ministério já enviou um comunicado de risco à rede de vigilância, alerta e resposta às emergências em saúde pública no Sistema Único de Saúde, para que estejam em alerta para qualquer mudança no cenário epidemiológico. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai analisar mais um remédio para verificar a possibilidade de aplicação no tratamento contra a Covid-19. A solicitação para o uso emergencial do medicamento Molnupiravir foi feita pelo laboratório Merck Sharp & Dohme. Segundo a empresa, os estudos demonstram que esse medicamento, quando usado no início da infecção, tem a capacidade de reduzir os casos de hospitalização e mortes. Depois de receber todas as informações sobre o medicamento, a Anvisa tem 30 dias para concluir a análise. E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus. 613.957 pessoas morreram de Covid-19. Até agora, 21.282.804 pessoas se recuperaram da infecção. O número total de casos confirmados é de 22.067.630. Auxílio Brasil. Calendário de pagamentos continua. Os detalhes sobre valores e como realizar o saque você ouve daqui a pouco. O
O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de formatura de 207 sargentos da Escola de Especialistas da Aeronáutica, em Guaratinguetá, São Paulo. A escola é o maior complexo de ensino militar da América do Sul. Os profissionais vão atuar em áreas especializadas da Força Aérea Brasileira. O presidente Bolsonaro participou da solenidade que contou com a presença de cerca de 1.200 pessoas. Ele passou em revista a tropa e condecorou o primeiro colocado do curso de sargentos especialistas da aeronáutica. Ao todo, 207 militares foram promovidos à graduação de terceiro sargento. 64 mulheres e 143 homens vão atuar em organizações militares do Comando da Aeronáutica, especializados em áreas de controle de tráfego aéreo, equipamento de voo, material bélico e guarda e segurança. O presidente Jair Bolsonaro parabenizou os formandos e falou da importância das Forças Armadas para a democracia brasileira. A liberdade é algo muito, mas muito mais sagrado que a nossa própria vida. Quanto melhor o nosso trabalho, o nosso empenho, a nossa dedicação, menor é a chance de nós termos problemas lá na frente. A Força Aérea confia em vocês. O presidente da República confia em vocês. Conhecida como o berço dos especialistas, a Escola da Aeronáutica é o maior complexo de ensino técnico militar da América do Sul e tem por finalidade a formação e o aperfeiçoamento de graduados da aeronáutica. Reportagem, Júlia Ballarini. E mais tarde, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro participou das comemorações pelos 76 anos da Brigada de Infantaria Paraquedista. Em mais de 7 décadas, foram formados quase 95 mil paraquedistas e realizados mais de 2 milhões de saltos. Sediada no Rio de Janeiro, a Brigada de Infantaria Paraquedista é uma tropa de elite do Exército Brasileiro e pode atuar em missões no Brasil e no exterior, como operações de paz da ONU, de segurança, além da garantia da lei e da ordem. O presidente Jair Bolsonaro lembrou da época em que foi paraquedista. Olha que eu já estou há 32 anos afastado. A emoção é a mesma de sempre. Me sinto aquele jovem tenente quando cheguei aqui em 1982. Com muito sonho, com muita vontade e também com muito amor para servir a nossa pátria. Durante a cerimônia, os paraquedistas da ativa que se destacaram na unidade receberam uma premiação. O evento também homenageou militares que completaram 25 e 50 anos de formatura. Nos 76 anos de história da Brigada de Infantaria Paraquedista, foram realizados mais de 2 milhões de saltos e quase 95 mil militares se formaram na unidade. Reportagem, Flávia Grossi. Beneficiários com NIS, o número de identificação social final 8, receberam hoje a primeira parcela do Auxílio Brasil, novo programa social do governo. O saque é feito com o cartão Bolsa Família, utilizando a mesma senha. No Auxílio Brasil, o benefício médio pago às famílias teve um reajuste de quase 20% em relação ao Bolsa Família, passando de pouco mais de R$ 186 para quase R$ 225. Neste primeiro mês do Auxílio Brasil, vão ser contempladas mais de 14 milhões e 500 mil famílias. Você sabia que os átomos presentes no urânio, um mineral muito comum no Brasil, têm alta capacidade para gerar energia? Após ser transformado em uma pequena pastilha, em um processo chamado de enriquecimento, o urânio é capaz de gerar energia equivalente a 550 mil litros de óleo diesel, quantidade suficiente para encher 22 caminhões-tanque. O urânio serve de combustível nuclear. E o governo investe neste tipo de energia com as usinas instaladas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. As pastilhas de urânio são usadas para abastecer os reatores e, assim, gerar energia elétrica. E a novidade é que outra cidade do interior do estado do Rio de Janeiro investe na criação dessas pastilhas de urânio, como a gente falou, para assim abastecer a usina de Angra 1. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, inaugurou na cidade a 9ª cascata da usina de enriquecimento de urânio.
A maior parte do enriquecimento de urânio que abastece Angra 1 é feita na fábrica de combustível nuclear em Resende, no Rio de Janeiro. Com a entrada em funcionamento da 9ª cascata da usina de enriquecimento de urânio do local, será possível produzir 65% da demanda de recargas anuais de Angra 1, um aumento de 5% em relação à capacidade atual. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou a importância de uma matriz energética diversificada para enfrentar, por exemplo, crises como a recente falta de chuvas no país. A energia nuclear, ela não só tem uma importância muito grande para um país como o Brasil, tem um papel também muito importante para o mundo nesse processo de transição energética. Ela busca uma economia de baixo carbono e a energia nuclear tem um papel fundamental dentro desse processo. É uma geração de energia na base do sistema, ou seja, na região sudeste do país. Isso é muito importante, até para que a gente possa superar situações como nós vivemos desde o final de 2020 até agora, dessa crise hidrológica que o país vem enfrentando. O governo federal investiu 54 milhões de reais na construção da 9ª cascata de enriquecimento do elemento químico e pretende entregar a 10ª cascata até 2023. A previsão é que a fábrica possa suprir no futuro toda a demanda por urânio das usinas de Angra 1 e 2 e de Angra 3, ainda em construção. É o que explica o presidente da Indústrias Nucleares do Brasil, Carlos Freire Moreira. Essa tecnologia foi desenvolvida pela Marinha juntamente com o IPEM. A implantação dessa primeira etapa se iniciou como um grande desafio industrial. Primeira fase, 70 mil UTS. Na segunda fase, chegaremos a 500 mil UTS. E aí sim, produzindo nacionalmente urânio enriquecido para Angra 1, 2 e 3. As usinas de Angra 1 e 2 são capazes de gerar energia suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. Por enquanto, o Brasil precisa importar urânio para atender a demanda do país. Reportagem Luana Karen. E em São Paulo foi realizado o 3º leilão de petróleo da União. O leilão dá o direito às vencedoras comercializarem barris de petróleo. A Petrobras arrematou todos os lotes leiloados na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo. A estatal venceu a disputa com 3 petrolíferas da China, Portugal e França. Foram leiloados cerca de 55 milhões de barris de petróleo dos campos de Búzios, Sapinhoá e Tupi e da área de desenvolvimento de Mero. Os contratos de comercialização e produção têm vigência de 3 anos e devem gerar no período 25 bilhões de reais. Segundo a Pressal Petróleo, empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a previsão é que os 4 contratos entre a União e a Petrobras sejam assinados em até 3 semanas. Gabriela Noronha para a Voz do Brasil. Termina no domingo o prazo de inscrição para a segunda etapa do Revalida, exame obrigatório para médicos formados no exterior que querem atuar no Brasil. Para o candidato participar da segunda etapa, em que vão ser realizadas provas práticas de habilidades clínicas, é necessário ter sido aprovado nas provas objetiva e discursiva. Os resultados finais da primeira etapa foram divulgados no dia 19 de novembro. Participantes do Revalida do ano passado, aprovados na prova teórica e reprovados na prática, também podem se inscrever. As provas práticas de segunda etapa vão ser realizadas nos dias 18 e 19 de dezembro. As inscrições são feitas no sistema Revalida na internet, em revalida.inep.gov.br. Vou repetir, revalida.inep.gov.br. Já está disponível para consulta o lote residual de restituição do imposto de renda. Mais de 260 mil contribuintes vão receber 450 milhões de reais. O valor vai ser depositado no dia 30 de novembro, na conta que o contribuinte informou na declaração. Para saber se a restituição foi liberada, acesse a página da Receita na internet.
em gov.br/Receita Federal ou nos aplicativos para celular e tablet. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil.